Hoje a make vai ser inspirada nas cores do girassol. Já está com o tempo que eu quero trazer essa maquiagem, essa inspiração aqui para vocês. E finalmente chegou o dia. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Claro Sempre, ao meu canal. Eu já higienizei o meu rosto, usei essa água micelar da dona L'Oréal Paris. É uma água perfeita, purificante. E aí, a opção de enxaguar ou não fica a critério de cada um. Eu enxaguei com água. Para hidratar, hoje eu vou usar esse creme aqui da Embryoliss. E hoje, gente, eu quero fazer uma sobrancelha mais marcada, porque é uma make mais colorida, então pede uma sobrancelha assim mais atrativa, sabe? Mais marcada, para completar. Pra compor o look. Na área dos olhos eu vou usar esse hidratante da Mary Kay da linha Tiny Wise, que eu tô precisando de uma atenção maior e melhor nessa região. Peguei essa quantidade aqui e vou usar. E aí, eu tinha me programado para fazer a sobrancelha com essa lapiseira da Contém um Grama. Só que como eu quero uma sobrancelha mais marcada, eu vou usar essa paletinha aqui da dona Ruby Rose, porque ela tem esses dois tons mais escuros aqui, que eu posso misturar, e aí deixar a cauda um pouco mais marcada e mais escura também. Vou começar aqui no centro da sobrancelha com o tom de marrom mais claro, depois eu uso o tom mais escuro na cauda. Porque geralmente eu não gosto da minha sobrancelha totalmente tão escura. Ela toda assim. Embora ela tenha os fios bem escuros, eles não pesam, né? Mas quando a gente usa algo muito escuro artificial, aí já muda de figura. Agora eu venho com esse tom mais chumbo, aqui mais pra cauda. O recorte eu vou fazer com o corretivo da Natura Una e vai ser o mesmo que eu vou usar na pálpebra toda. Esse aqui é o médio 24. Vou usar esse pincelzinho aqui, ó, da Luli Makeup. É o L28 064, um pincel língua de gato. Perfeito para fazer recorte. E hoje eu quero fazer essa maquiagem com recorte. A esponjinha de hoje vai ser essa da dona Eudora, que eu acho que só trouxe aqui no canal uma vez pra vocês. Mas ela é muito boa. Finalizei a sobrancelha e acabei, gente, criando só uns pelinhos com a lapiseira da Contém um Grama. Só nesse ponto aqui, onde eu tenho, assim, pouquíssimo pelo. Então eu já fiz aqui o recorte. Aqui acima eu usei a paleta Deep Blend de Make Be. Mas eu não mostrei porque eu vou usar na minha pele. E aí vocês vão ver de qualquer forma. E hoje eu quero começar a minha maquiagem pelos olhos. Estou com a ideia de fazer um cut. As cores do girassol, elas são amarelo e marrom, assim, as mais vivas e mais evidentes, né? A gente sabe que tem tons ali mais suaves, mais profundos. E eu quero usar esses dois tons acrescidos de outros tons no canto interno, de um perolado, algo que vai me ajudar a abrir o olhar. E vamos nessa ideia hoje. Eu peguei aqui duas paletas para fazer esse trabalho, que é essa aqui da dona Catarina Rio, que tem amarelo. E essa aqui da Contém um Grama, que tem um marrom bem profundo, que eu amo. Essa aqui é a paleta Apoteótica. Então vamos começar. E peguei também essa paletinha aqui de corretivo que tem amarelo, que vai deixar o amarelo mais intenso. Mas nós vamos começar com o marrom, com esse tom de marrom aqui, ó, mais quente, no côncavo e subindo. Vou começar com o pincel L28040 da Luli, pegando aqui esse tom de marrom, que já tá assim, indo para o fim, porque é um marrom que eu gosto muito. Ele marca a presença, mas é aquela presença positiva, sabe? Eu gosto muito mesmo. Por que, gente, que eu tô começando com ele? Porque o tom de amarelo não vai subir. Ele vai ficar abaixo do recorte. Hoje não vai ser aquela maquiagem assim tão esfumada, não. Feito isso, eu venho com o pincel aplicador neste tom aqui, ó, tá vendo? Do ladinho do amarelo, aquele perolado bem aquecido já. Eu gosto muito desse tomzinho aqui. Ele é uma cor muito bonita. Muito bem pertinho. Mas ele não vai ficar assim, gritando. Vou voltar com o marrom. Agora eu vou pegar um pincel menor para entrar com o marrom dessa paleta aqui. É esse marrom aqui.
bem frio, bem profundo. Ele vai mais aqui mesmo no meu côncavo. Vou usar esse pincel aqui bem menor. Esse aqui é da Levanger Delta 17. E como eu não quero que esse marrom assim suba demais e expanda, aí eu vou vir com esse pincel aqui. Peguei esse pincel aqui da Felicitar. Não coloquei nada nele, só para esfumar esse marrom aqui para cima do outro marrom, para depois eu vir com outro tom de marrom médio e trabalhar a transição aqui. E aí agora eu vou voltar com este outro tom de marrom aqui, ó. Usei primeiro esse, agora eu venho com este segundo tom aqui, para fazer a transição entre os dois tons. Vou usar esse mesmo pincel da Felicitar, que ele não vai expandir muito, sabe? Primeiro pincel, primeiro tom. Pronto, gente, a parte de cima é feita, no momento não está bonito, por quê? Porque agora eu vou fazer o recorte para eu entrar com a cor, com o amarelo. E aí eu vou fazer o recorte com esse corretivo aqui da Natura, que ele é bem claro, e depois eu venho também com o corretivo amarelo da Catarina Hill. Aqui, como eu já tenho risco, eu já tenho também a marcação do lugar onde eu vou fazer o recorte. O corretivo ideal para fazer esse trabalho é o cremoso. Mas eu já tô com esse aqui e ele também não tá muito ralo, porque quando ele tá mais novinho, ele fica mais ralo, né? Depois ele vai ficando mais espesso. Aí dá para fazer com ele. Mas o corretivo ideal é o cremoso. Por quê? Para a pálpebra não ficar molhada demais. Aí eu venho com a esponjinha e assento bem, bem mesmo. Aqui no finalzinho eu não trouxe muito, porque aqui no final vai entrar o marrom. Então não tem necessidade de vir com tanto corretivo ali. E aí eu vou deixar esse ponto aqui, ó, do cantinho dos olhos, sem esse corretivo amarelo, porque é onde eu vou trazer essa mesma sombra que eu trouxe aqui em cima, mais clarinha. E no restante eu venho com esse tom aqui da paleta da Catarina Hill para pele escura. Aí, neste momento, antes que esse corretivo fique assim muito marcado, eu já venho com essa sombra amarela da paleta e com o perolado ali. Então, eu vou começar pelo canto interno com esse perolado e depois eu já vou pro amarelo. A princípio, o perolado não vai aparecer tanto. Então, eu vou virar o pincel para vir com o amarelo, porque agora sim vai começar a entrar cor aqui. E eu espero que, de fato, ela apareça bastante. E também, gente, eu não quero que fique nada muito exagerado. Quero que apareça sim, mas não tão exagerado, sabe? Tá indo na pele, ó. Bem por isso eu escolhi fazer os olhos primeiro. Que pode sempre dar um belozinho. Tem um perolado amarelo na paleta da Ruby Rose. E eu acho que eu vou pegar pra usar aqui. Vou fazer esse outro olho aqui, e aí eu vou decidindo se eu quero ou não trazer esse perolado aqui. Esse perolado não, esse amarelo dourado. Fiz o outro olho e cheguei à conclusão de que eu quero trazer o brilhinho. Encontrei, ó, da paleta Silk Skin, tá vendo? Bem amarelão, bem bonito. Esse tom aqui, ó, do lado do verde. Muito bonito. Eu vou trazer com o dedo, pra ele entregar assim, o máximo. Porque o dedo vai esquentando ele e o brilho fica mais vivo. Ó, gostei mais. Agora vamos para a parte final dos olhos. Do canto externo, eu peguei esse pincel aqui, ó, médio da Nina Secrets, e vou vir com este marrom aqui. Pra fazer o canto externo e dar aquele acabamento, trazer aquela profundidade aqui, ó, no finalzinho.
E aí eu vou esfumando ele um pouquinho aqui pra cima desse dourado, né? Esse amarelo dourado. E estou fazendo ele mais assim chanfrado, gente. Se a minha voz ficar estranha, não reparem. São coisas que acontecem. E aí eu vou pigmentando aos poucos, tá? Essa paleta, apesar de ser escura, ela vai me entregando assim com muita delicadeza, sabe? Eu gosto muito dela por isso. Ela só vai pigmentar muito escuro se eu ver com a mão muito pesada. Aí também já é erro meu, não da paleta. Aqui na paleta da Kat Hill tem o pretinho, que também tá lá, quase dizendo adeus. E aí eu vou vir com esse pincel aqui da Felicitar e vou aplicar o preto no meu canto externo, bem próximo aqui ó, à raiz dos meus cílios. Ele é bem pigmentado e vai trazer aquela profundidade que contrasta na flor. Subir aqui bem pouquinho. E aí agora eu volto com o marrom esfumando. E aí é isso, eu não quis fazer nada assim muito complicado, né? Um serviço super fácil de fazer. A única coisa que está me incomodando aqui é o canto interno. E eu vou ver aqui nas paletas, eu acho que eu tenho até uma paleta que eu vou usar no rosto, que é essa aqui do Cirol. Não tem não. Para delinear, eu vou usar esse delineador aqui da Maria Margarida. Vou usar esse pincel aqui L28263, é um pincel de delinear. E ele é muito, muito bom, muito fininho. Perfeito para delineado, para sobrancelha. Esse delineado aqui no final, ele fica chanfrado, seguindo o desenho, porém, aqui pra cima, ele vem mais esfumado, aqui dentro do olho. Então, vem com o pincel na borda, dando essas batidinhas e esfumando antes que o gel seque, né, gente? Pra selar o pincel com a sombra da Kat Hill. Ó, selo só essa bordinha que eu esfumei. E aí o acabamento fica mais bonito. Preciosidade. Agora vamos para a nossa pele. E hoje nós temos pincéis para testar, que são os pincéis Malange, eu já abri. São os pincéis que vendem na Shein. E, gente, eu nunca tinha comprado, né? E essa aqui é uma coleção que você pode comprar 2, 3, 4, 7, 5, 7, 8 e 10. A coleção com 8 traz uma bolsinha e a coleção com 10 também traz uma bolsinha. Mas eu peguei esses 3 aqui, esse kit de 3, porque se eu gostar, assim, visualmente eu já gostei, ao toque também eu já gostei. Mas eu não testei na minha pele, assim, aplicando nenhum tipo de produto. E isso é o mais importante. Então eu vou testar hoje com vocês e vamos ver o que acontece por aqui. Aqui abaixo dos meus olhos eu vou fazer uma limpezinha assim, mas eu vou fazer com uma blendagem. Vou pegar até a blendagem da Pop. Agora vamos para a nossa pele. Eu vou usar o Lip Oil da Dona Nina Secrets. Esse aqui é na cor Rosa Silvestre. Hoje eu vou usar essa paleta aqui de Make Be para pele escura. Essa aqui é a Deep Blend. E eu vou corrigir as olheiras, né? Vou começar com essa cor aqui, ó, corrigindo. Que ela é perfeita, vai me ajudar a disfarçar as olheiras. E vamos preparar essa pele com essa paleta hoje. Esse pincel aqui que eu tô usando é da iMagic. Agora vamos começar a preparação de pele. Eu usei esse tom aqui, ó, acima das minhas sobrancelhas para fazer o recorte. É o tom mais próximo do tom da minha pele. E aí eu vou usar esse pincel aqui no lado patinha. Tem esse lado pra pó, esse lado aqui pra tudo, né? Pincel patinha eu uso pra tudo. Ih, peguei laranja. Completamente fora de si. Vou usar esse tom aqui, ele é bem aquecido, mas não tem problema, porque depois eu venho e trabalho iluminação, contorno. E hoje eu quero trazer uma pele também bem aquecidinha, que eu acho que tem tudo a ver, assim, com a maquiagem de hoje. A princípio, ó, ele entrega bem, não está sugando o produto, sabe? É aquele pincel que pega o produto e entrega na pele. Você não precisa ficar dando 555 voltas com ele. Vou pegando aos poucos, vou trazendo. E, ó, tá vendo? Essa marquinha aqui, ela fica mesmo toda vez que eu uso, porque o produto é muito cremoso. Então, você toca nele, ele marca, ele afunda. Mas não quer dizer que eu estou trazendo produto demais. A minha pele fica muito bonita com essa paleta, com esses produtos dessa paleta.
Ele é um pouquinho mais duro do que o pincel da Nidis. Eu tô sentindo assim na minha pele um toque muito parecido com o toque dos pincéis da Macrylan. E assim, gente, pelo preço que eu paguei por 3 pincéis, eu esperava até menos. Verdade. Textura parecida com o pincel da Macrylan, da Ruby Rose. A minha pele tá bem bonita. E agora com a esponjinha. Eu não trouxe muito para a área dos olhos, porque eu vou vir com corretivo para iluminar. E aí, gente, para não ficar pesado ali. Lembrando que a gata aqui já tem pele madura, então tem que ter cautela. Para trazer o corretivo para iluminar, eu vou usar esse lado aqui, ó, do pincel, que me parece ser mesmo para isso. Esse lado aqui chanfrado, ó, é mais para blush, né? Ele é bem denso, ó, bem macio. Tô gostando. Eu vou começar com este aqui e no cantinho eu vou usar aquele tom ali mais clarinho. Entregou super bem também aqui. Só virei a esponjinha. Eu peguei assim essa quantidade menor de pincéis, porque eu pensei, se eu não gostar, embora não sejam pincéis caros, se eu não gostar não tem problema. E se a gente compra um monte e aí não gosta, vai ficar um monte de pincel encostado, né? Mas eu gostei. Agora sim vou virar o pincel e vou vir com este tom aqui mais clarinho. Agora eu volto com a esponjinha de novo, e aí eu vou só mesclando os tons. Esse pincel aqui serve para contornar o nariz também. E aí, gente, vamos para o contorno agora. Hoje eu quero usar esse aqui, ó, que ele é mais um bronzer para mim. Eu vou aproveitar para testar o outro lado, porque eu quero deixar o chanfrado pro blush. A cor desse produto é muito linda. Olha, não marcou a pele, o produto, né, que eu digo. E tô falando do pincel marcar o produto, tá? Não precisei pegar produto demais aqui na paleta. Ah, eu gostei, gente. Vale a pena. É um pincel que vale a pena. Vou usar a mesma cor aqui abaixo, a gente sendo um bronzer. Gostei muito, ó. Se eu não quiser vir com esponjinha, eu nem preciso. E aí, o blush. Vamos para o blush, né? Eu me programei para usar esse tom aqui, ó, bem terroso hoje. O mesmo que eu usei para corrigir, é o que eu vou usar como blush. Eu acho esse tom muito bonito. Esse aqui ainda tô devendo, né? Ainda não... É a cor que, assim, eu gosto, mas não me atraiu, assim, tanto quanto esse aqui, ó. Olha a diferença, tá vendo? Esse aqui mais terracota, me agrada mais. Mas eu vou trazer uma maquiagem ainda usando esse blush aqui, os dois. Que pele linda. Eu não contornei o nariz, porque eu vou trazer com este tom aqui, ó. Não, esse tá muito intenso. Vou trazer com esse aqui no meu nariz, porque senão o nariz vai ficar amostradinho demais. Vou usar esse mesmo pincel aqui que eu já usei. Vamos nele. Essa paleta aqui, ela é um achado. Eu vou selar com o pó da Dona Bruna Tavares, a minha zona T, porque o restante do rosto eu vou usar a paleta Face Rock, os tons próximos. E aí eu vou usar este pincel aqui. A ideia era usar, vou até usar esse outro lado aqui, o pó com esse pincel aqui, pra ver. Trouxe aqui, mas nesse ponto aqui, onde eu quero luz, eu não vou fazer isso. Eu vou trazer um outro pó mais claro. Ele é bem macio, sim. Esse aqui é bom para aplicar blush também. Produto em pó, sabe? Esse aqui. Ó, gente, vou falar pra você que se você tem a intenção, você gosta dos pincéis da Macrylan, da Ruby Rose, vale a pena investir nesse pincel aqui. Peguei ali o Nomark da Catherine Hill, na cor 3. E vou aplicar aqui no canto interno. Os pincéis da Malange estão aprovados. Eu vou usar 2 tons aqui, esse
E talvez eu use esse aqui, vamos ver, porque eu acho que vai alterar muito ali e não é a minha intenção isso. Então, eu vou com cautela. Vou usar esse pincel aqui da Nides para usar a cor Siena, que é esse bronzer, né, dessa paleta, que entrega assim com muito sucesso. E é muito parecido com essa cor que eu usei. E aí, gente, eu não vou usar esse tom de laranja não, vou usar esse tom aqui, que é a cor Taupe. Tá mais próximo daquele tom, vou usar com o mesmo pincel. Ah, não. Vou testar esse aqui, ó. Vamos ver. Vou usar o outro lado. Ah, entregou bem, hein? Produtos em pó com esse aqui. Entregou bem. Bonita a pele. Fazer um pouquinho aqui no meu nariz. Esse Taupe valoriza muito, muito. Para iluminar, eu deixei assim para usar depois do pó. Eu vou usar esse iluminador aqui de Nikkie, porque se usar antes, ele some na pele. Usando depois, eu já acho que ele fica assim, tão fininho, que assim, é para aquelas pessoas que não gostam muito de brilho, gostam daquela coisa assim, bem suave, ou quando você gosta, mas quer aquele acabamento suave e natural, parecendo que você quer o seu brilho natural, tá vendo? É muito fino, gente, isso aqui, muito, muito, muito delicado. E aí eu trouxe esse aqui, mas eu vou usar um iluminador prensado, que essa maquiagem pede uma pele com um pouco mais de brilho. Então eu vou, nesse mesmo pincel aqui, vou pegar aqui da paleta Face Roll, a cor Desert Sand. Ó, tá vendo? Acende mais aqui e evidencia mais o recorte. Vou usar na linha d'água o lápis da Dona Ruby Rose. Esse lápis aqui, ele é apontável e ele é à prova d'água. Esse lápis, ele dá até um trabalhinho pra tirar, ele é muito, muito, muito bom. E aí eu vou vir com a sombra pretinha primeiro, essa aqui da paleta da Cat Hill, pra esfumar esse lápis e selar. Depois eu venho com o marrom da paleta Apoteótica. Essa maquiagem, ela é meio egípcia, né? Eu acho linda. E aí, com esse mesmo pincel, eu vou pegar essa sombra aqui da paleta Apoteótica. E aí, gente, eu vou pegar um outro pincel aqui, ainda que lápis. Vou pegar esse aqui da Macrylan. E sim, eu vou vir com amarelo na borda desse marrom. Ele mesmo já vai criar, assim, um contraste e um tom de marrom mais suave aqui. Tô vindo até aqui, ó, com esse amarelo, pra dar um acabamento bem, bem bonito. E eu encontrei na paleta Soft Petals esse tomzinho aqui, ó, que entregou esse efeito aqui no canto interno, de um contraste um pouquinho maior. Peguei esse pincel aqui da Luri, deixa eu ver o número, é L28 118. É um pincel até aplicador de batom, mas para fazer isso, ele é muito bom. Ó, tá vendo a diferença, a necessidade dessa cor mais clara aqui, que não tem desse lado? Eu tentei, mas aquela paleta ali não entregou o que eu queria. E aí, lá em cima, eu vou aplicar também aqui bem rente a sobrancelha. Máscara de cílios, eu escolhi essa aqui, Super Up, da Dona Nina Secrets. E também, gente, eu comprei uma cartela de cílios dessas que vendem na Shein, né? E aí eu quero testar. São cílios mais de cantoneira. Porque como eu uso muito, chega um dado momento que tem que descartar, né? Porque por mais que eu tenha cuidado e tudo, tem hora que ele fica muito impregnado. E aí os cílios são esses aqui, ó, de cantoneira. Gente, eu vou deixar o link desses pincéis e desse produto aqui da Shein
para vocês. E o meu ID, eu vou deixar passando aqui na telinha, deixa eu ver aqui. É a 8TVAG, mas eu vou deixar aqui para vocês, vou deixar também na descrição do vídeo. Caso você não queira ir pelo link, é só colocar o meu código, meu ID, e aí você compra o que você quiser, você já vai estar ajudando aqui o canal, ok? Então, os cílios são esses, ó, vem bastante cílios, vem 10 pares. Então, para pessoa assim que usa muito como eu, vale super a pena e eu achei o preço muito justo também. Depois eu deixo o preço passando aqui na tela para vocês, tanto disso aqui quanto desse kit que eu peguei de 3 pincéis. E vocês vão ver que não são caros e são produtos que valem super a pena. E eles também, quando chegaram aqui, né, que eu vi, eu gostei, porque aqui, ó, essa parte de dentro é bem fininha, ó. Ele deixa mais preenchimento no canto externo. E para fazer esse cílio de cantoneira, ele é perfeito. Mas, antes eu vou colocar o batom, e vai ser esse aqui, marrom aveludado da Nina Secrets. E hoje eu não vou usar contorno, vou usar somente o batom, vou até deixar sair um pouquinho dos lábios, porque eu acho que vai ficar bem bonito aqui. Eu estava aqui passando a cola nos cílios e aí me veio a ideia de falar com vocês, trazer uma dica assim, mais sobre cílios. O cílio ele vem com essa parte mais deitadinha e a parte ponteira dele aqui. Então é legal você pensar assim, eu quero esse cílio mais deitado ou eu quero ele mais levantado, assim. Levantar mais ou ele mais assim, para dar aquele acabamento mais pra cá, né, mais lateral. Se eu quero que ele fique mais deitado para dar o acabamento aqui, eu passo nessa parte aqui. Se eu quero que ele fique mais em pé, eu passo aqui, nesse ponto. Porque aí eu vou encaixar ele aqui e ele já vai dar aquela levantada, sabe? Aquela abertura aqui. Depende do que eu quero. Hoje, por exemplo, eu vou deixá-lo mais em pezinho. Que eu já fiz esse recorte aqui, ó. Tá vendo? Já deu aquela levantada aqui. Então eu vou seguir o desenho que eu já fiz. É isso que eu faço sempre. Se eu faço aquele mais pra cá, então eu vou deixar o cílio mais deitado para ele acompanhar aquele desenho. Eu vou usar a Bruma Blanc da Amanda Pastore, essa aqui é a Bruma Ultra Fix. E aí já deu um tempo aqui para o cílio dar uma secada e vamos colocar. Ó, bem leve, bem fácil de colocar. Mal encostei, essa cola ela é assim, um escândalo de boa, de maravilhosa. E aí, colando ele mais em pezinho, ele seguiu o desenho, tá vendo? Se eu colocasse ele mais deitado, aí ele já ia trazer pra cá. E ia fugir o desenho que eu fiz. Como eu fiz esse recorte aqui, então tinha que deixar o cílio também na diagonal. É sobre isso. Aí tudo se encaixa. E eu fiz essa maquiagem assim mais toda desenhada na diagonal por causa dos desenhos das pétalas do girassol. Tem os pontos redondinhos, né, no centro, mas as pétalas são todas nesse formatinho aqui, ó. Tá vendo? E aí eu quis trazer essa maquiagem mais próxima, assim, mais parecida, pra imitar, né? Porque a natureza, assim, as coisas que Deus faz, elas são perfeitas. O que nós fazemos é mais uma cópia. Bom, gente, essa foi a maquiagem de hoje, assim, inspirada nas cores do girassol. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho. Olha esse resultado, eu amei. E aí você pode substituir por qualquer cor que você queira no lugar do amarelo. Você pode colocar um rosa, um lilás, um roxo, um azul, um verde. E é isso. Aqui no cantinho traz uma luz, um marronzinho para dar um contraste, mas essa aqui eu amei. Recortes eu fiz de acordo, né, tudo pensado para entregar um resultado positivo para vocês. Dei uma leve levantada nas sobrancelhas. E é isso. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse tutorial. Se você quer mais inspirações assim, com flores, não só com pessoas. Tem aqui maquiagem inspiração, onde eu me inspirei em outros maquiadores, em maquiagem de outras maquiadoras, né? E maquiadores, para trazer para vocês. E hoje eu escolhi trazer a inspiração de uma flor. Por que não? E aí, a primeira flor que me veio foi essa aqui do girassol. Já estava um tempo, fiquei postergando. Mas hoje chegou o dia, eu amei fazer esse tutorial para vocês, trazer essa pele linda, olha. Belíssima, um acabamento bem leve, bem refinado, como se fosse uma flor mesmo. E nos olhos eu dei uma carregada maior para entregar, senão não ia aparecer o amarelo, né? Isso que é verdade. E eu espero, assim, de fato, de coração, que vocês tenham gostado.
eu vou pedir a vocês, deixa o like, se inscreve no canal. Se você ainda não for inscrito, porque você está perdendo se você ainda não se inscreveu, porque quando eu subo o vídeo aqui, o YouTube não vai entregar para você. Okay? Compartilhe meu vídeo com mais pessoas para que outras pessoas também conheçam o meu trabalho. Muito obrigada por assistir meu vídeo. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.